Caro Sr. Mikhail Bulgakov, você é completamente marado dessa cabeça. Bem, ele não é propriamente marado da cabeça, ele já foi marado da cabeça, porque ele morreu em 1940 e como dá para perceber pelo nome, é um escritor russo e como a maioria dos russos, ele só podia escrever coisas boas. O livro que trago hoje, então, Margarita e o Mestre, foi escrito entre 1929 e 1940, o ano da morte de Mikhail Bulgakov. Ele teve de ser mantido em segredo durante vários anos, só foi publicado 30 anos depois da morte de Bulgakov, devido ao regime político da época da Rússia. Ele vai ter então uma série de críticas sociais à sociedade de Moscovo, incluindo críticas à ganância das pessoas, à vaidade e à cobardia, e é muito difícil falar deste livro sem revelar demasiado. Inclusive, um dos pormenores que é revelado logo à partida nas sinopses que se lêem do livro, eu gostaria de ter descoberto apenas durante a leitura do livro, mas isso também foi apenas um dos pormenores do livro. Eu não deixei de ser surpreendida e de gozar imenso com a leitura das histórias e de todas as surpresas que vão acontecendo ao longo do livro. Mas se quiserem gozar melhor do fator surpresa de todos os elementos da história durante a sua leitura, evitem ler resumos ou mesmo sinopses, porque assim irão conseguir desfrutar melhor durante a leitura dos vários fatores surpresas que vão acontecendo ao longo das histórias. E então, sem revelar muito da premissa desta história, temos o presidente da Massolit, que é a Associação Literária de Moscovo, que é o Mikhail Berlioz, que se vai encontrar com Ivan Nikolaevich Ponirov, que é um poeta, e neste momento os russos devem-se estar a fartar de rir das minhas pronúncias destes nomes, mas enfim. Eles vão então encontrar-se no jardim e vão conversar sobre várias coisas, inclusive vão ter discussões sobre a existência ou não de Jesus. Discutem se será que efetivamente Jesus existiu ou não, e durante a conversa vai-se aproximar um desconhecido deles. Houve a conversa deles e vai-se meter nessa conversa. Só que essa conversa começa a ficar assim um bocadinho estranha. Esse indivíduo começa a dizer certas coisas que parece que ele está a adivinhar os pensamentos do Berlioz. Ele diz inclusive que esteve presente no momento em que Pilatos condenou Jesus à morte. Diz que esteve lá e vai relatar com pormenores essas cenas antes da morte de Jesus. E tem a ousadia de dizer a Berlioz ainda como é que ele irá exatamente morrer. Ou seja, ele é tão estranho, não só adivinha os pensamentos das pessoas, como diz que consegue adivinhar o futuro. E ele vai contar, então, com todos os pormenores, os diálogos que aconteceram ali naquele momento crucial da história, no tempo de Jesus. E essa história de Pôncio Pilatos vai ser desenvolvida em alguns capítulos, noutras formas, intercalado com a trama principal da história do livro, que se passa em Moscovo. E é incrível como esta narrativa tem aquele poder de fazer com que nós visualizemos as imagens das cenas que se vão passando no livro, assim com um nível de pormenor bastante apurado. E eu senti exatamente como se estivesse praticamente assim numa sessão de cinema, com as imagens assim a passarem à frente dos meus olhos. Há uma coisa curiosa sobre os nomes desses personagens todos da história. Precisamente um dos principais personagens, que é o tal Mikhail Berlioz, tem o seu primeiro nome em comum com o próprio escritor, Mikhail Bulgakov. E é curioso como Berlioz é também o nome de um compositor, assim como outro personagem que vai aparecer mais à frente no livro, que é o Stravinsky. E eu queria deixar aqui uma dica sobre estes nomes todos que vão aparecendo ao longo do livro. São muitos personagens, muitos nomes que nos são estranhos, e a dica é ir escrevendo cada nome de cada personagem à medida que vão aparecendo na história, porque isso vai ajudar-nos a memorizar esses nomes. E à frente de cada personagem poderão escrever
precisamente a indicação da função que eles têm, por exemplo, o presidente da Associação Massolite ou o presidente da Comissão de Moradores do prédio 302B, ou escrever mesmo alguma característica física dessa personagem que apareça, cabelos ruivos, chapéu de coco, um dente canino estranho. Porque essa associação a essas características físicas já tenho por experiência própria, que tive com a leitura, por exemplo, do ensaio sobre a cegueira de Saramago, em que ele usa sempre essa associação de uma característica física de um personagem com o seu nome, e nós automaticamente, quando o nome dessa personagem é referida mais tarde, nós automaticamente recordamos que personagem é essa. E então fica aqui a dica então para não nos perdermos ao longo da história e conseguirmos mais facilmente reconhecer esses personagens, até porque há vários núcleos de personagens, há várias histórias aqui a acontecer que de alguma forma se vão interligar, mas às vezes a associação dessas personagens com os acontecimentos que decorreram com ela lá atrás não é assim tão imediata. Eu devo dizer que a narrativa me prendeu logo desde o início, e logo ao terceiro capítulo vai acontecer ali algo que literalmente explodiu com o meu cérebro, mas o problema é que isto foi só o começo e o meu cérebro teve a capacidade de explodir várias vezes ao longo dos capítulos da história. Há aqui um dos núcleos de personagens da história que simplesmente vai fazendo coisas diabólicas ao longo da história, e eu ia ter muito medo de me encontrar com qualquer um deles. Mas na leitura nós não sentimos medo como se estivéssemos a ler um livro thriller ou terror ou suspense, mas sim uma vontade de rir pela ironia das situações. Porque as peripécias vão sendo muito, muito loucas e fantásticas, e tanto que no final de cada capítulo eu tinha mesmo que parar, respirar, para conseguir encaixar tudo aquilo que tinha acabado de acontecer. Assim, só a partir da segunda parte do livro é que eu consegui engatar num ritmo mais rápido de leitura. Não porque as coisas tivessem deixado de ser loucas e completamente fora de tudo o que é normal, mas porque eu já me começava a habituar às loucuras, não é? E quando surgiam coisas insólitas, como, vou inventar aqui um pouco, uma pessoa de cara verde, normal. Um carro que anda por cima da água, banal. Tudo bem. Ou um chapéu que se transforma num gato, ok, está-se bem. E eu estou-vos a dar aqui estes exemplos só para vocês sentirem um bocadinho do drama da coisa. E houve até partes do livro que me fizeram lembrar um pouquinho a história da Alice no País das Maravilhas, talvez porque esteja no meu subconsciente que essa história que eu vou ler no próximo mês. Então não sei se vocês se conhecem a história ou se lembram, por exemplo, das cenas do Chapeleiro Maluco ou do Gato Risonho, em que desapareciam partes do seu corpo alternadamente, ou da cena da Rainha de Copas que mandava cortar as cabeças dos seus soldados que tinham a forma de cartas de jogar. Então aparecem assim umas cenas também que me fizeram lembrar um pouco isso, como uma cena peculiar de um jogo de xadrez, ou de um baile com personagens completamente bizarras, mas muito mais macabras. Então, se você gosta de histórias assim deste género, fora de comum e que fuja de qualquer tipo de clichê, eu recomendo bastante então a leitura de Margarita e o Mestre, que neste momento se tornou um dos meus livros preferidos da vida, e não fui a única a achá-lo. E no final da leitura eu posso sugerir até um artigo que encontrei agora na internet, muito interessante, e vou deixar o link aqui em baixo para verem. Mas leiam, por favor, só depois de lerem o livro. Fico por aqui hoje, quase sem fogo. Até o próximo vídeo.